Bem-vindos ao canal Tio Rafa Viana. Então, o tema da aula de hoje será o domínio da função ou condição de existência. Através de alguns exemplos, demonstraremos como determinar o domínio de uma função, ou seja, descobrir quais os números que a função não pode assumir para que a sua condição de existência não seja afetada. Então, o primeiro exemplo, temos aqui na letra A, que temos x mais 2 dividido por x menos 1. O x mais 2, esse x pode assumir qualquer valor real. Não vai alterar em si na estrutura da fração. Mas o x do denominador jamais pode assumir um valor que anule com menos 1. Então, x menos 1, que é o denominador, jamais pode ser igual a zero. Então, você pega esse binômio aqui, x menos 1, irá botar diferente de zero. Então, x menos 1 diferente de zero, esse menos 1 passa para o segundo membro. Ele passa positivo. Então, simplesmente aqui, x tem que ser diferente de 1. Então, o domínio da função tem x pertence a reais, tal que x é diferente de 1. Ou, em algumas faculdades, eles adotam como o x pode assumir qualquer valor real, com exceção do 1, ou menos o número 1. Na letra B, você está vendo que já tem uma raiz com índice par. Quando não tem um valor aqui, subtende que é 2. Então, é raiz quadrada de 4x menos 6. Então, o radicando tem que ser sempre igual ou maior do que zero quando o índice for par. Então, você usa 4x menos 6 apenas como maior ou igual a zero. Esse menos 6 passa para o segundo membro positivo. Então, aqui falta um sinalzinho. Aqui é maior, deixa eu olhar se fica, maior ou igual a 6. Pronto. Então, 4x é maior ou igual a 6. Esse 4, como está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, fica 6 sobre 4, e aqui x maior ou igual. Simplificando 6 quartos por 2, 6 por 2 fica 3, e 4 por 2 fica 2. Então, x tem que ser maior ou igual a 2 para que tenhamos essa função. Então, você bota x pertence às reais, tal que x é maior ou igual a 3 meios. Vamos para o terceiro tipo. Quando vier uma raiz com índice ímpar, raiz cúbica de 3x menos 9, esse x pode assumir qualquer valor real, ou seja, o que está dentro da raiz pode ser valor negativo ou valor positivo. Então, quando isso acontecer, índice ímpar, e vier só uma raiz ou a raiz, você diz que x pode assumir qualquer valor real. Agora, quando vier uma raiz, tipo na letra D, quando vier uma raiz no numerador, uma raiz quadrada, e a outra raiz quadrada no denominador, você tem que trabalhar com as duas condições. A condição de cima é que 2 menos x seja apenas maior ou igual a zero. Já na parte de baixo, x mais 1 não pode ser maior ou igual a zero, porque o que está embaixo tem que ser diferente de zero. E como está dentro da raiz, tem que ser maior. Então, você bota apenas maior do que zero. Então, esse 1 passa para o segundo membro negativo. Então, x é maior do que menos 1. Morreu a de baixo. Vamos para a de cima. 2 menos x é maior ou igual a zero. Esse 2 passa para o segundo membro negativo. E o x continua negativo. Para que x não fique negativo, você multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, ele fica positivo. Se está maior ou igual a zero, ele passa a ser menor ou igual a 2. Fique esperto. Então, agora você tem duas respostas. Essa resposta aqui, que x é menor ou igual a 2,
E a outra resposta é que x é maior do que menos 1. Como nós temos duas respostas para uma função, você tem que achar a interseção. A interseção das duas condições de existência. Na resposta 1, x é menor ou igual a 2. Então, bolinha fechada no 2 e rajura para a esquerda, certo? Onde está a parte vermelha. X maior do que menos 1 é a resposta da segunda condição de existência. Então, você bota aqui menos 1, bolinha aberta, porque não tem um pauzinho embaixo de maior ou igual. Então, como é apenas maior, é bolinha aberta e rajura para a direita. Aí, a interseção, o fator comum, é o número que eu posso botar tanto em cima como embaixo, que não vai alterar nada na função. Ela continua existindo. Então, o fator comum dessas duas linhas é essa parte vermelha. Então, a parte vermelha fica compreendida entre menos 1 e 2. Então, você finaliza com domínio da função é igual a x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor ou igual a 2. Menor ou igual porque é bolinha fechada. Em alguns vestibulares, eles irão usar colchete. Então, colchete virado para fora quer dizer que é bolinha aberta. Você não conta com esse número. Chega próximo a ele, mas não conta com ele. A bolinha fechada é o colchete virado para o número. Então, você começa do número próximo a menos 1 até 2. O menos 1 não conta porque é bolinha aberta. Agora vem uma questãozinha da nossa querida URCA, Universidade Regional do Cariri, no Ceará, vestibular 2008.2. Qual dos conjuntos a seguir representa o domínio da função f de x é igual a 2008 dividido por raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado? Tu vai pegar 2 menos x ao quadrado e vai afirmar que tem que ser maior do que zero, porque está no denominador. Então, tu passa 2 para o segundo membro, ele passa negativo. Como x está negativo aqui, x ao quadrado está negativo, tu multiplica por menos 1 para ele ficar positivo. Se está aqui maior, vai ficar simplesmente menor. Menos 2 vezes menos 1 fica 2 positivo. Como aqui tem expoente 2, você retira esse expoente 2 e coloca o segundo membro dentro de uma raiz quadrada. Como o expoente é par, você coloca mais ou menos raiz de 2. Certo, meu povo? Então, x é menor do que raiz de 2 e, ao mesmo tempo, x é maior do que menos raiz de 2. Aí você vai fazer isso, ó. Côncavo para baixo, porque aqui no início é 2 menos x ao quadrado. O que determina que é côncavo para baixo é o que está na frente de x ao quadrado. Então, aqui subtende que tem menos 1. Então, esse menos 1 torna a parábola para baixo, côncava para baixo. As duas extremidades dessa parábola, onde intercepta o eixo de x, é bolinha aberta, porque aqui é apenas menor. Se fosse menor ou igual, aqui seria bolinha fechada, aqui e aqui. Então, tudo que está acima do eixo de x é positivo. Tudo que está abaixo do eixo de x é negativo. Como ele está querendo valores menor do que raiz de 2 e maior do que menos raiz de 2, então fica compreendido entre menos raiz de 2 e raiz de 2, certo? Então, o domínio da função x pertence aos reais, está o quê? Menos 2, raiz de 2 é menor do que x, que é menor do que raiz de 2. Ou você pode botar entre colchete, certo? Então, aberto em menos raiz de 2 e aberto em raiz de 2. Então, é letra C. Show de bola. Próxima. Determina o domínio das seguintes funções. Meu povo, se vocês estão gostando da nossa videoaula, deixa um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Ajuda o nosso canal a crescer a cada dia. Tamo junto. Determina o domínio das seguintes funções. f de x é igual a 2x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 9.
E f de x é igual a raiz quadrada de x menos 4 mais 5 dividido por x, raiz quadrada de x menos 2. Vamos fazer o seguinte, vou responder individualmente. Então, começando pela letra A. O domínio dessa função, o x de cima, ele sempre será os reais, se não tiver dentro de uma raiz quadrada, ou raiz de índice par. Como esse x aqui, x ao quadrado menos 9, está no denominador, então você vai trabalhar só com a parte de baixo. Você afirma que a parte de baixo tem que ser sempre diferente de zero. Então, passando esse menos 9 para o segundo membro, ele passa positivo. Então, x ao quadrado é diferente de 9. Então, você tira, como no exemplo anterior, o expoente 2 e bota o segundo membro dentro da raiz quadrada. Então, você coloca mais ou menos, porque o expoente é par. Então, raiz de 9, 3. Se tu pegar esse 3 positivo e elevar ao quadrado, dá 9. Se tu pegas o menos 3 e eleva ao quadrado, também dá 9. Então, é por isso que a gente trabalha com mais ou menos. Então, x tem que ser diferente de menos 3 e x tem que ser diferente de menos 3. Então, aí é o domínio da função. Ou podemos encontrar em qualquer faculdade o domínio da função como os números, o número x pode assumir qualquer valor real, com exceção do menos 3 e 3. Ou seja, x está nessa reta real, só não pode assumir o valor de 3 e nem de menos 3. Porque se assumir 3 e menos 3, ao ser substituído aqui, vai zerar. Então é por isso que não pode ser igual a 3 e a menos 3. Tem que ser diferente. Letra B, meu povo. Olha aí, ó, mais uma de domínio da função. Olha aí. Temos uma fração somando com uma raiz. Então você tem duas condições de existência, parecido com a alternativa anterior. Então, x menos 4, como está apenas dentro de uma raiz quadrada, você coloca maior ou igual. Como esse x menos 2 está no denominador e dentro de uma raiz quadrada, você coloca maior do que zero. Então, em cima, maior ou igual. Embaixo, maior. Então, esse 4 passa para cá e passa positivo. Então, x é maior ou igual a 4. Já no tópico 2, lá de baixo, x menos 2 maior do que zero, esse 2 passa para o segundo membro positivo. Então, você tem essa resposta e essa resposta aqui. Ó. Então, nós temos que achar a interseção dessas duas respostas. Então, x maior ou igual a 4, você bota na reta real 4 e pinta a bolinha e rajura para a direita, o que é maior ou igual. Então, é bolinha fechada. Como aqui no item 2 é x maior do que 2, é bolinha aberta no 2 e rajura para a direita. Mas você já sabe que temos que encontrar a interseção. A parte vermelha que está nas duas retas é a partir do 4. Então, a partir do 4 é a interseção. Então, a partir dessa linha, é o fator comum dessas duas retas reais. Então, o domínio da função. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Ou, bolinha fechada no 4 e tende a mais infinito. Então, muito cuidado, meu povo. Próximo. Letra C. Agora você está vendo aí que é uma função que o denominador tem uma variável x ao quadrado e vira uma equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 9x mais 20 tem que ser diferente de zero. Aí você tem que usar a forma de tio Bhaskara. Bhaskara diz que b ao quadrado, que é menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, que está aqui, vezes c, que é 20, que não vem acompanhado de x. Então, menos 4 vezes 1 vezes 20 dá menos 80. E menos 9 elevado ao expoente par fica positivo, porque está entre parênteses. Então, menos 9 ao quadrado fica 81. Menos 80, 1. Então, você pega, continua na forma de Bhaskara. X é igual a menos b. Quem é b? Menos 9. Então, menos vezes menos, mais. Mais ou menos, raiz de 1, que é 1.
Então, x' será 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Lembrando que lá em cima eu estou usando diferente de zero. É por isso que eu estou botando diferente aqui, ó, x'. 9 menos 1 é 8. Dividido por 2, 4. Também você usa diferente de zero. Isso quer dizer que o x pode assumir qualquer valor real, com exceção do 4 e do 5, porque aqui é diferente. Então, você pode escrever dessa maneira, reais menos 4 e 5, ou dessa outra maneira, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 4 e x é diferente de 5. Olha que questão linda. Simples e direta. Qual é o domínio dessa função aí, g de x? Olha aqui o que eu falei. Quando o expoente for ímpar, você pode botar logo direto que x pode assumir qualquer valor. X pertence aos reais. Logo, o domínio é aos reais. Pronto, finalizou a questão, só reais. Aí eu peguei e botei uma observaçãozinha aqui, ó. Liac, quando o radicando for zero, raiz quadrada de zero é zero. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Quando o índice for par, que aqui subentendo que tem um 2, quando o índice for par, não existe raiz quadrada de número ímpar, ou de número negativo. Não existe raiz de índice par de número negativo. Só se o índice for ímpar. Raiz cúbica de menos 27, fatório 27, né? 3 ao cubo, mas tem um sinal de menos. Aí tu bota menos 3 ao cubo. Aí tu corta aqui, aí corta aqui. Esse menos 3 cai fora. Ó, raiz cúbica de 8. Tu fatora 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, 2 ao cubo. Aí tu corta 3 aqui e corta 3 aqui. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 8. Do mesmo jeito do anterior, é só fatorar. Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Aí tu corta 3 aqui, corta 3 aqui. Então, sai menos 2. E para finalizar, para tirar a última dúvida, raiz cúbica de menos 32 é só fatorar 32. Ou seja, o 2 irá aparecer 5 vezes. Então, menos 32 é a mesma coisa de menos 2 à quinta. Tu corta o expoente com o índice, cai fora. Menos 2. Certo, meu povo? Prosseguindo. A nossa saideira sobre condição de existência ou domínio da função. Então, nós temos uma completa. Nós temos aqui raiz com x no numerador. Temos um x ao cubo no denominador. Temos um 2x no numerador e x mais 4 dentro de uma raiz quadrada no denominador. Então, nós temos 4 condições. A primeira condição é que tem que ser que x mais 1, eu botei como terceira. X mais 1 é maior ou igual a 0. Então, esse 1 passa para o segundo membro, menos 1. Então, isso daqui é a resposta do de cima. X tem que ser maior ou igual a menos 1. O de baixo. X ao cubo tem que ser diferente de 0. Então, você logo diz que x tem que ser diferente de 0. Esse expoente ao cubo, você bota o 3 dentro da raiz cúbica de 0, que é 0. Então, bota logo 0. X mais 4, como está no denominador da raiz, e dentro de uma raiz de índice par, você diz que apenas x mais 4 é maior do que 0. Esse 4 passa para o segundo membro negativo. Então, x é maior do que menos 4. Quarto tópico é o x de cima. O x de cima eu venho dizendo desde o início. Se ele não tiver dentro de uma raiz quadrada e não tiver no denominador, você bota logo x pertence a reais. O que é x pertence a reais? Ou seja, ele pode assumir qualquer valor. Ó. Então é pintado toda a reta. Então no item 1, x é diferente de 0. Então vem toda pintadinha, aí bolinha aberta no 0, porque representa o sinal de diferente.
Então, o sinal do indiferente é representado por bolinha aberta. X maior do que menos 4, no tópico 2. Então, você bota menos 4, bolinha aberta, e rajura para a direita, porque ele falou maior que menos 4. No tópico 3, ele diz que x é maior ou igual a menos 1. Então, você bota bolinha pintada, porque é maior ou igual, e rajura para a direita. Então, qual o fator comum das 4 retas? Qual a parte que está pintada nas 4 retas? Se você observar, ó, estão pintadas as 4 retas, todas a partir do menos 1. Então, a interseção vai ser do menos 1 a mais infinito. Lembrando que nesse percurso, o zero é bolinha aberta. Então, você tem que deixar a bolinha aberta. Então, como será nosso domínio, nossa solução? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1, porque a bolinha é fechada, maior porque está sendo pintado para a direita, e com x diferente de zero. Mas, normalmente, nos concursos e nos vestibulares, estão assim. O domínio da função é igual a fechado o colchete para o menos 1, até mais infinito, aberto. Sempre no infinito será aberto. Com exceção do zero. Esse menos zero representa a bolinha aberta. Então, se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like logo. Compartilhe nosso vídeo. Continue estudando. Abraço, tio Rafa.